A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 1 em diante, que diz assim: A visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Ah, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me dizes: profetizas. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Todos nós conhecemos a história de Ezequiel capítulo 37. Eu já preguei nesse texto já algumas vezes. A gente tem várias mensagens já ministradas em cima desse texto, porque ele é um texto extremamente profético, né? Ezequiel, ele foi profeta e ele profetizou no período que Israel estava cativo. E ele vai ser profeta para aqueles que estavam cativos. Ele vai profetizar para aqueles que estão debaixo dessa escravidão, dessa dor, desse sofrimento do cativeiro babilônico. E ele profetiza para o povo. A visão que ele tem representa o estado espiritual de Israel. Você vê que o texto começa dizendo que veio sobre mim a mão do Senhor, o próprio Deus, que pega Ezequiel e o leva diante de um vale, onde o estado desse vale é sequíssimo. Ele consegue observar os ossos e a qualidade dos ossos. Os ossos estavam muito secos. Você sabe muito bem que esse vale de ossos secos representava o estado espiritual do povo de Israel, que estava morto, que estava deficiente, que estava fraco, que estava necessitado do poder de Deus para aquele momento. E Deus pergunta: pode viver esses ossos? E você conhece o texto, sabe que futuramente esses ossos que estavam secos, eles vão receber vida. Deus vai dar vida, vai levantar um exército ali, e o nome do Senhor vai ser glorificado diante dessa manifestação. Agora, existem muitas aplicações no capítulo 37 de Ezequiel que são extremamente pertinentes para a nossa vida. A primeira é quando o texto diz que veio sobre mim a mão do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Duas observações. Primeira, a mão do Senhor, que está levando o profeta em espírito para o meio de um vale. Veja bem, é a própria mão de Deus que pega o espírito do profeta e o leva para dentro de um vale. Então nós estamos falando aqui de um arrebatamento em espírito, onde a mão do Senhor veio e o levou em espírito para dentro de um vale. É a mão de Deus que pega Ezequiel e o deixa no vale. Agora, você precisa saber diferenciar. Porque o fato da mão dele vir pegar e deixar o profeta no vale não significa que Deus se ausentou do profeta no vale. A mão do Senhor pegou o espírito de Ezequiel e o levou para o vale. Mas não significa que se ausentou do profeta no vale. O deixou no vale, para que ele viva ali uma experiência profética. Mas não o deixou a ponto de se ausentar dele no vale. Perceba, o fato de Deus levá-lo para o vale não significa que Deus o deixou no vale. A mão só leva, mas não o deixa. Ele continua com ele no vale. Você vai perceber que a mão do Senhor que leva o espírito do profeta dentro do vale, a todo tempo Deus continua palestrando com Ezequiel. Ele não está sozinho, ele não sabe o que fazer, ele não é alguém que está perdido, Deus está dando direção para ele. Tanto que o texto diz: e me fez andar ao redor. Quem é que está fazendo ele andar? O próprio Senhor. Então Ezequiel entra no vale porque a mão está levando ele. Isso aqui é interessante. Porque Deus não pegou você e te jogou no meio do vale. Deus não pegou você e te largou: se vira aí no meio do deserto.
Deus não pegou você e te jogou no meio de uma crise e disse, se vira aí, agora cresce. Não. A mão que te leva é a mesma mão que te acompanha em todo o processo no vale. Você pode não ver, mas a mesma mão que te levou está contigo. Você pode não sentir, mas a mesma mão que te levou está te acompanhando. É a mão de Deus que tem hora que vai te levando para o caminho da direita, tem hora que vai te levando para o caminho da esquerda, tem hora que vai parando você no vale, tem hora que vai centralizando você. É a mão de Deus, que às vezes você não percebe, mas que está direcionando a tua vida dentro do vale. Segunda observação que você tem que ter no texto: não é diabo que está levando Ezequiel para o vale. É o Espírito de Deus que está levando o profeta para dentro do vale. Você precisa entender isso aqui, que é o próprio Deus que está levando Ezequiel para o vale. Existem 3 tipos de vale. O primeiro vale, o vale que é criado por nós mesmos. O que é o vale criado por nós mesmos? Quando você se precipita, quando você toma uma atitude precipitada, quando você toma uma atitude movida pela ansiedade, é o vale que você mesmo cria. É o problema que você mesmo constrói. O segundo tipo de vale é quando o diabo ele cria alguma coisa para tentar impedir você de chegar no propósito de Deus. É quando o diabo ele tenta criar o caminho para impedir você de chegar diante da vontade de Deus. O segundo tipo de vale é o vale que o próprio diabo cria para impedir você de viver aquilo que Deus preparou. E existe um terceiro tipo de vale, que é o vale que é o próprio Deus que te leva, que é o que Ezequiel está no capítulo 37. E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito. É o Senhor que está levando ele para dentro do vale. Perceba, quando é você que entra no vale, você vive as consequências daquilo que você plantou e o vale acaba. Quando é o diabo que te leva para o vale, você repreende aquele espírito que tentou atuar para te colocar num caminho errado e ele cai por terra. Quando é Deus que te leva para o vale, ninguém pode te tirar da mão dele, meu amigo. Você pode chamar a polícia, você pode chamar o juiz, você pode chamar o desembargador, você pode chamar a gente que for, ninguém tira você do vale. Porque ninguém arranca você da mão de Deus. A própria Bíblia fala que dura coisa é cair nas mãos de Deus. Quando é Deus que te leva para o vale, só Ele pode te tirar de lá. Agora você precisa ter essa percepção. Quem é que está te levando nesse vale? Por que você está nesse vale? É diabo que está te levando? É você que decidiu entrar no vale porque se precipitou? Porque agiu pela ansiedade? Ou você está nesse vale simplesmente por causa das suas decisões? Agora, se foi Deus que te levou para o vale, fica tranquilo. Descansa teu coração. Deus não leva ninguém para o vale para morrer. Agora, Deus leva para o vale para ensinar. Você precisa saber primeiro por que Deus te levou para esse vale. Se você já sabe que é Ele que te levou para esse processo, que Ele está querendo te ensinar alguma coisa, você precisa entender o que Ele quer te ensinar nesse vale. O que Ele quer trazer para você nesse vale. Qual é o propósito dele permitir você entrar nesse processo? Porque Ele não leva ninguém para o vale para sofrer em vão. Ele não leva ninguém nesse vale para passar por dificuldades em vão. Não, Ele tem um propósito. Enquanto você não entende o propósito, Ele não tira o vale. Ele só muda o vale quando você muda as suas decisões, as suas atitudes. Você precisa entender o propósito dele e o motivo pelo qual ele quer que você aprenda dentro desse processo. Viktor Frankl tem uma frase que eu gosto, ele diz: quando a situação é boa, desfrute-a. Quando a situação é ruim, transforme-a. Quando não tem como mudar, transforme-se. Isso traz para nós uma reflexão interessante, porque quando a situação é boa, você goza dela. Quando a situação é ruim, você tenta transformá-la. Aí quando alguém diz, não tem como mudar, então transforme-se. Em uma dessas, você tem a oportunidade de encontrar uma mudança e uma oportunidade de crescimento.
Porque enquanto eu não mudo, tudo se repete. Deus não vai tirar você do vale enquanto você ficar repetindo sempre as mesmas decisões e ainda não aprender com esse vale. Enquanto você não entende o deserto, não entende o processo, não entende o vale, não entende o porquê que Deus está te levando nele, Deus não te tira de lá. É dinâmico o que Deus quer trazer para você. Deus está querendo te ensinar, Deus está querendo te tratar. Olha que eu nem saí do versículo 1 de Ezequiel 37. Tem muita coisa aqui que abençoa a nossa vida. Olha o que o texto diz. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio. Me pôs aonde? No meio de um vale, que estava o quê? Cheio de ossos. Segundo, e me fez andar. Aí Ezequiel passa a entender o processo do vale e o propósito pelo qual Deus levou ele mesmo para o vale. No versículo 2, ele vai destrinchando isso. E me fez andar. Andar onde? Ao redor deles. Ao redor dos ossos. E me fez andar ao redor deles. Veja, Ezequiel está no vale. É a mão do Senhor que levou o profeta para o vale. Só que uma coisa que Ezequiel está aprendendo também nesse vale é que o mesmo Deus que leva ele para o vale também impulsiona ele a andar. Está no texto. E me fez andar ao redor deles. Você consegue entender que Deus não te levou para esse vale para você ficar parado? Você consegue entender que Deus te levou para esse vale para você não ficar prostrado? Deus não te levou para esse vale para você ficar caído, ficar murmurando, reclamando da vida, do que está acontecendo. Deus te colocou nesse vale para você andar. Então trate de andar. Se movimente. Para de querer ficar trancado dentro de um quarto, trancado dentro de uma casa, prostrada dentro, dizendo: Senhor, eu tô aqui, ó, ninguém me vê, ninguém me ajuda. Levanta e vai andar. Anda ao redor dos ossos. Deus não te levou nesse vale para você ficar se mutilando. Deus não te levou nesse vale para você ficar se ferindo. Deus não te levou nesse vale para você ficar morrendo. Deus te levou para você ficar andando. Se movimente. Até você entender quais são os próximos passos, se movimente. É ordem dele. E o Senhor me fez andar. Olha o que Ezequiel está dizendo. É ele que me fez andar. Por quê? Porque ele não me quer parado. Ele não me quer prostrado. Ele não me quer caído. Ele não me quer no chão. Ele me quer andando no vale. E me fez andar. É intenção dele, é vontade dele que você continue se movimentando. Então para de dizer para Deus que você não vai pregar mais, que você não vai cantar mais, que você não vai mais para a igreja, que você vai querer se isolar de todo mundo. Para. Para de querer ficar fazendo charminho para Deus. Para de querer ficar, tentando, Senhor, contar história. Tô cansado, vou morrer nesse vale. Vai nada, você não vai morrer nesse vale. Você vai andar nesse vale. Se movimente, caminha, decida, viva os passos um por dia. Cada dia o seu passo, vai vivendo aquilo que Deus tem proporcionado a você. E o Senhor me fez andar. Andar onde? Andar ao redor deles. Deles o quê? Dos ossos. Perceba, Ezequiel está andando ao redor dos ossos. O que representa os ossos? Os ossos representam o estado espiritual de Israel. Quem conhece aqui, Ezequiel capítulo 37, sabe muito bem que aquele vale de ossos secos representava a vida espiritual do povo. O povo estava morto. E assim como o vale de ossos que Ezequiel foi levado, representava o nível espiritual do povo. Um povo que estava com os ossos sequíssimos. Só que Deus não faz o profeta pisar no meio dos ossos. Deus não faz o profeta caminhar por cima dos ossos. Está no texto. E ele me fez andar por onde? Ao redor deles. Deus não quer que você fique pisando em osso. Deus não quer que você fique caminhando em cima do seu irmão. Ah, mas está caído, está morto, mas é teu irmão. Ah, mas está fraco, está desanimado, está morto, já caiu há muito tempo, mas é teu irmão. Deus não te levou no vale para você ficar pisando em cima de quem está caído. Deus não te levou nesse vale para você ficar pisando em quem já está no chão. Deus te levou para esse vale para você profetizar para aqueles que estão mortos. E me fez andar ao redor deles. Você entende isso aqui? Tá fraco, mas é teu irmão. Tá caído, mas é teu irmão. É osso, mas é teu irmão. Tá morto, mas é teu irmão.
Tá cansado, mas é teu irmão. Tá frágil, mas é teu irmão. Tá com problema, mas é teu irmão. E não é porque tá osso sequíssimo que você vai pisar em cima dele. Deus trata disso com tanto detalhe em Ezequiel capítulo 37, que Deus fala, Deus impulsiona o profeta ao andar, para andar ao redor dos ossos. E me fez andar ao redor deles. Não é pisando nos ossos, é ao redor dos ossos. Porque Deus não te chamou para matar já quem está ferido. Deus não te chamou para pisar já quem está caído. Deus te chamou para profetizar. Aprenda a ser boca de Deus sobre a vida das pessoas que estão caídas. Já existe muita gente que está ferindo, que está arrebentando gente que está prostrada. Deus te levantou como um profeta para levantar quem está caído no vale. Seja a boca de Deus para quem está morto. Seja a boca de Deus para quem está prostrado. Seja um instrumento de Deus para dentro da tua casa, para aqueles que estão feridos, arrebentados, precisando de vida. Seja um instrumento de Deus para aqueles que estão no chão. E o Senhor me fez andar ao redor deles. E olha o que o texto diz. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. Perceba, Ezequiel está conseguindo aqui distinguir o estado dos ossos. Esses ossos aqui estão sequíssimos. Ele só consegue distinguir que os ossos estão sequíssimos, porque, no mínimo, a visão que Ezequiel teve é uma visão onde os ossos estão expostos na terra e não embaixo da terra. Presta atenção que isso aqui é muito profundo para a tua cabeça, muito profundo. Se os ossos estivessem embaixo da terra, Ezequiel não conseguiria ver a qualidade dos ossos. Então a maneira como a gente tem a leitura correta do texto é que esses ossos estão por cima do vale, ou seja, eles estão expostos sobre a terra. Ok? Por que a gente percebe que os ossos estavam expostos? Porque ele consegue distinguir a qualidade dos ossos. Ele percebeu que os ossos eram sequíssimos. Ele só consegue ver o estado do tipo de osso porque os ossos estão à mostra. Os ossos estão na frente dele. Ele foi levado para um vale onde os ossos estão por cima da terra. Então percebe, Deus tira os ossos que certamente poderiam estar embaixo da terra e coloca os ossos por cima. Para que Ezequiel veja o estado dos ossos. Como é que está o estado dos ossos? Sequíssimos. Você sabe que às vezes Deus faz isso, gente? Às vezes Deus pega ossos que estão embaixo da terra e coloca os ossos por cima da terra. Deus expõe o osso. Para quê? Para que a gente venha conseguir distinguir o tipo de sequidão que esse osso está vivendo. Veja bem, não é diabo que está expondo os ossos. É o próprio Deus que pega o osso e coloca por cima da terra, porque os ossos estão sequíssimos. Ezequiel consegue ver os ossos porque eles estão expostos. Então certamente é Deus que pega o osso e mostra para Ezequiel. Às vezes Deus faz isso. Ele pega aquilo que está escondido e expõe. Só que Deus não expõe o osso para que você fique denegrindo já quem está ferido, arrebentado e com o osso sequíssimo. Deus não expõe os ossos para que você venha matar quem está ferido. Deus não expõe a ferida com a intenção de você olhar e ficar ali, pisando nos ossos para dizer, está morto mesmo, não tem como se levantar. Deus mostra para Ezequiel o estado espiritual de Israel, para Ezequiel ser profeta para aqueles que estão caídos. Então eu estou pregando para alguém aqui que está querendo desistir da vida porque Deus decidiu expor algumas coisas. E foi Deus que expôs os ossos.
E alguém está dizendo, eu vou desistir desse casamento porque algumas coisas foram expostas. Eu vou desistir desse namoro porque algumas coisas foram expostas. Eu vou desistir desse relacionamento porque algumas coisas foram expostas. Eu vou desistir desse trabalho porque algumas coisas foram expostas. Eu namoro com ele durante tanto tempo. Eu estou casada com ele há mais de 15, 20, 30 anos. E de repente Deus permitiu que eu visse um tipo de pecado dele. E eu vou me afastar dele. Eu vou deixar dele. Pera. Para que Deus mostrou então para você? Para você matar quem está ferido? Para você destruir quem está caído? Ou você não acha que Deus expôs esse osso para você? Para você ser profeta para essa situação. Entenda isso, Deus não quer que você pise nos ossos, Deus quer que você profetize sobre os ossos. Em nome de Jesus, levante a sua mão aonde você estiver e profetiza sobre essa situação. Porque não tem morto que não consiga ressuscitar com o poder de uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Você não tem ideia do poder da palavra sendo manifestada sobre a tua vida. Uma palavra dele ressuscita quem está morto. Uma palavra dele coloca de pé quem está caído. Uma palavra dele consegue restaurar quem está ferido. Basta uma palavra que a tua vida muda completamente. Entenda isso. Deus não expõe para denegrir, Deus não expõe só porque Ele quer escandalizar, Deus não expõe porque Ele quer manchar, Deus não expõe porque Ele quer matar, Deus expõe porque Ele quer tratar. Deus quer tratar, Deus quer tratar. Porque se não fosse exposto, você não saberia do que estava acontecendo. Então Deus mostrou, para mostrar para você a área, é essa área que você tem que orar. É essa área que você tem que profetizar. É essa área que você tem que pregar. Esse é o local que você tem que liberar a palavra. Não desista. Deus te levou para esse vale para você ser profeta. Aproveita que você está recebendo essa palavra e testifica isso no comentário. Escreve aí embaixo. Diga, eu vou profetizar no vale. Eu vou profetizar sobre a minha casa. Eu não vou sair do vale, a não ser que seja da vontade de Deus. Eu não vou sair da direção de Deus. Por quê? Porque foi Deus que te levou para esse vale. Escreva aí no comentário, coloque aí, eu vou ser profeta no vale, vou profetizar sobre a minha casa. Eu estou pregando para alguém que quer desistir do filho, eu estou pregando para alguém que quer desistir do casamento, eu estou pregando para alguém que quer desistir do pai, eu estou pregando para alguém que quer desistir do filho, da mãe, do primo, do trabalho, que está querendo sair do lugar que Deus te colocou. E só porque viu a situação piorar, porque percebeu que o estado dos ossos é um estado sequíssimo. Está querendo ir embora, está querendo sair do vale. Não. Não é assim que vai terminar a história de Ezequiel. Deus leva o profeta para o vale e pergunta, pode viver esses ossos? Aí Ezequiel diz, Senhor, tu o sabes. Então profetiza. Por quê? Porque Deus quer que você use a tua fé mediante esse processo. Profetize no meio desse vale. Seja a boca de Deus para a tua casa. Não enterre os ossos. Profetiza sobre os ossos. Seja um instrumento de Deus para o sofrimento que a sua família está vivendo. Porque quando você começar a profetizar, os ossos vão começar a se juntar. Cada osso ao seu osso, cada nervo, vai começar a nascer nervo, os tendões vão começar, os ossos vão se juntar. Profetiza sobre esse vale. Seja a boca de Deus para esse processo. Por quê? Porque tem jeito para essa situação.